trem terminar, aí que vai estar frio mesmo. Bora lá. E aí, galera, boa tarde. Tranquilão, tudo em paz? Vamos continuar com as nossas cônicas. Hoje um pouquinho mais difícil do que a aula passada, só um pouquinho, não muito. Só um pouquinho mais complexo do que o que a gente fez na aula passada. É tudo igual, basicamente. Só põe uma variável a mais ali, mas o resto é igualzinho. Então, se a gente entender bem a circunferência, vai entender a elipse também. Se você puser uma variável a mais no cálculo de uma ponte, você mata. Pois é, bicho. Mas nesse caso não dificulta muito, não. Então, ó, vamos só entender a ideia, porque se entender a ideia, o resto fica mais fácil, né? Pelo menos de compreensão da figura geométrica. Então, nós começamos a ver as cônicas na aula passada. E a ideia básica que a gente viu até então agora foi o estudo da circunferência, né? Então, a gente começou com ela. Circunferência. Então, qual foi a premissa aqui da figura, tá? Não da equação, nem nada do gênero. Qual era a premissa? Eu pego um ponto qualquer do espaço, do plano aí, que você queira. Então, pegou um ponto lá, que foi o que a gente chamou de centro. Aí, dado esse ponto, nós pegamos uma distância. Sei lá, uma distânciazinha dessa daqui, né? E essa distância nós chamamos de R. Então, você tem um ponto e tem uma distância, né? E aí foi feita uma pergunta, né? A pergunta que criava aqui era qual era o lugar geométrico, né? O lugar geométrico onde a distância de qualquer ponto P para o O dava o raio. Então, essa era a perguntinha. Então, o que a gente está querendo com isso daqui? Se eu te dou um centro e dou uma distância, o que acontece quando você olha todos os pontos que têm a mesma distância para esse centro? Essa é a premissa básica. E quando você olha a figura que tem todas as distâncias por centro dando raio, aí aparece a figura que nós conhecemos, né? Dá uma bolinha. Então, a essência da bolinha é bem fácil de lembrar. Basta você associar que é a figura que tem uma distância fixa. Pronto, aí você formou um círculo. Seja no plano cartesiano ou não, a premissa é sempre a mesma. A distância de um ponto qualquer, P, para o centro, para essa bolinha, é sempre o raio. Então, vale para qualquer P, né? Se eu pego um P lá em cima, se eu pego a distância para o raio aqui embaixo, ou para o centro aqui embaixo, desculpa, isso tem que dar R. Essa é a primeira ideia. E aí, com isso, a gente fez um monte de coisa. O principal era que valia o Teorema de Pitágoras, então a gente poderia usar a equação da circunferência. Então, quando você olha para a geometria analítica, a gente descobre que acaba valendo uma formulazinha como essa daqui, né? x0² e y menos y0². Aí, como isso daqui está fixo, isso acaba sendo raio ao quadrado. Né? Então, beleza, você montou a equação da circunferência. Massa. Aí, qual é a premissa agora? E se ao invés de pegar um ponto, eu pegar dois pontos? Esqueci um e pego dois. E aí, quando você olha para esses dois, a gente começa a montar a elipse. Então, qual é o processo agora? Ó, eu vou pegar um pontinho e outro pontinho. E eu vou escolher um ponto P aleatório, do jeito que a gente tinha colocado antes. Um certo P qualquer. Digamos que ele esteja ali em cima, por exemplo. Um pontinho P. E aí você calcula agora a distância para o primeiro e para o segundo ponto que você tinha tomado. Legal, velho. Então, se eu pegar esse pontinho e chamar de F1, por exemplo, e esse outro e chamar de F2, a gente faz a mesma pergunta, velho. Qual é o lugar geométrico? A gente já viu isso aqui na aula passada, né? Lugar geométrico é o conjunto de pontos, né? Com alguma propriedade. Então, qual é o lugar geométrico onde essa distância do ponto P até F1 mais a distância do ponto P até F2, ela é fixa?
dá esse tamanho ali, que eu não sei quanto é que é. Então, veja, a ideia é precisamente a mesma, né? Precisamente a mesma. O que você fez é desmembrar, é como se você pudesse quebrar esse pontinho em dois e afastar um do outro. Então, se eu junto os pontinhos, se eu faço eles muito próximos um do outro, você tem um único tamanho, que era o nosso raio. Você quebrou. E aí você quer saber aonde essa distância fica fixada. Essa é a ideia da elipse. Beleza? Então, o que rola aí é uma separação pontual. Então, alguns detalhes já tem que vir para vocês nesse primeiro momento, né? Se antes, para poder montar uma circunferência, nós só precisávamos saber qual era o centro, tá aqui, né, a bolinha, agora só ele não vai adiantar, né? Porque eu não estou mais olhando para uma única figura de referência, nós estamos olhando para duas figuras de referência. Então, a elipse, ao invés de trabalhar com um único ponto, ela trabalha com dois, por isso que você tem duas variáveis no negócio que você precisa caçar. Um outro detalhe interessante que acontece aqui é quando você olha para os seus pontos extremos, tudo mais para cima ou tudo mais para baixo. Então, se eu estou aqui na bolinha e ando o máximo que eu posso para baixo, isso vai continuar dando raio, né? Não vai mudar nada. Se eu ando o máximo para trás, isso também é raio. Então, você tem uma espécie de uma simetria aí, né? A bolinha é uma figura simétrica, porque para todos os extremos ela tem o mesmo tamanho. Quando eu estou numa elipse, isso já não pode acontecer, porque quando eu esticar essa cordinha aqui, esse tamanho, ele vai até uma modificação de um lado que é diferente da parte de cima. Vai depender, claro, do tamanho da corda. Então, agora eu preciso entender aqui quem são esses extremos que vão segurar a minha figurinha. Então, dado esses dois pontos, esses F1 e F2 aí, que a gente vai dar um nome para ele de focos, né? Então, F1 e F2 são os focos da sua elipse, você já conhece o que acontece nos extremos dessa curva. Um outro ponto interessante para vocês prestarem atenção e lembrar lá na hora de resolver uma questão de elipse, só pela parte geométrica, né, sem que você entre em qualquer detalhe, é que você pode olhar o meio da sua figurinha. Esse meio aí, esse cara que a gente vai chamar de zero também, é o ponto médio dos dois focos. Beleza? Então, quando você olha para esse cara, que você pega o centro do seu lugar geométrico, ele é ponto médio. Então, ponto médio de F1 e F2. E se ele é ponto médio, você já sabe aquelas propriedades de cálculo, né? Já é possível dizer quem ele é. Se você souber os focos, você acha o ponto do meio. Basta somar e dividir por 2. Mas, para além disso, se você olha para o ponto central e pensa só em geometria, o que acontece? Você tem um ponto qualquer, um outro qualquer, e você pegou quem está no meio dele. Legal. Aí, desse meio, você, digamos que pega o ponto mais acima dele, o meu pontinho P. Então, vai acontecer disso esticar para um lado e esticar para o outro. E nesse caso específico, o que está rolando? Olha lá. Como você tem esse ladinho igual a esse, e quando você vai no ponto mais alto, esse lado em vermelho é comum aos dois triângulos, então o triângulo da esquerda e da direita são iguais. Se eles são iguais, têm os mesmos catetos, em especial ele vai ter que ter a mesma hipotenusa. Então, ó, o pontinho, quando ele está localizado acima do centro, ele divide isso aqui em lados iguais. O tamanho está fixado. Então, vamos chamar esse carinha aí de A. Um tamanhozinho A qualquer, que eu não sei quanto é. Tamanho A. Então, olha o que nós estamos dizendo. Que a elipse, a distância do ponto F1 até a distância do ponto F2 é fixa. Ela nunca vai mudar. Então, se tem algum momento que ela vale A de um lado e A do outro, eu descobri que tamanho é esse, né? Essa distância fixa, ela vai ter que valer para a gente 2A. Não sei quanto é, mas ela tem que valer 2A. Até aí, tranquilo? Né? A ideia é bem simples, então, da sua elipse. Você quer descobrir quais são aqueles pontos, então,
cuja distância entre eles tem que ser igual a 2A. Aí me respondam aí rapidinho, ó, se o ponto F1 fosse igual ao ponto F2, o que ia acontecer? Né? Se você traz um pontinho para o outro. Aqui, ó. Se você traz um pontinho para o outro, essa distância vai ficar uma só. Vai ficar uma circunferência. Porque você vai ficar que a distância do ponto F1 mais a distância do ponto F2 vai ser o próprio A, né? Porque eles vão ficar equivalentes. Então, a elipse, pode gravar isso daí, é uma deformação da bola. Pronto, você está deformando a bolinha. Então, se você está deformando a bolinha, eu vou precisar deformar essa fórmula. Que a fórmula já está fixa. E aí, entendendo a deformação dessa fórmula, a gente vai conseguir chegar na equação da elipse. Beleza? Então, esse é o processo de criação. A parte geométrica por trás da elipse é isso. É você separar a bolinha, descobrir quanto vai ser aquela soma e ver o que vai acontecer agora. Então, para todos os efeitos, vamos lá para a nossa construção e os caras mais importantes, né? A gente já está procurando essa figurinha. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, pontinho F1. Um pouco mais alongado aqui o pontinho F2. E como a gente tinha falado, tem os pontos limites aqui, né? O que você anda para um lado e anda para o outro. Então, você tem um extremo para a esquerda e para a direita, assim como nós temos o extremo para cima e para baixo. Então, o pontinho vai ficar aqui. A gente já sabe também que quando eu estou no meio da figura e olho essa distância, isso tem lados iguais, valendo A. Aí eu vou dar um nomezinho agora. A partir do meio da figurinha, a altura que eu subir, a gente vai chamar de B. Boa? Então, você fica com B para cima e acaba ficando com B também para baixo. Legal. E aí, claro, como você foi em linha reta, porque a gente está falando de altura, então eu posso completar aqui, né? Completar esse triângulozinho, formando um ângulo de 90 graus, porque é a altura. E aí aqui a gente já sabe que tem dois lados iguais que a gente vai chamar de C. Então, sem ter qualquer figura montada, a gente já tem uma fórmula. A gente já sabe aqui que A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa equação aqui, ela é chamada de equação fundamental, né? Fundamental da elipse. Porque ela acaba trazendo para nós algumas medidas que são importantes a todo momento. O que eu tenho aqui rapidinho? Ó, quando eu olho para o B ele é do meio para cima. Mas se eu olho o conjunto inteiro, o B para cima e o B para baixo, você foi mais ao norte ou mais ao sul. Como eu estou na vertical, a gente costuma chamar essa distância de eixo vertical. Beleza? Então, o que nós temos aqui é que no eixo vertical, ele tem um tamanho, uma medida, igual a 2B. Opa! Uma medida igual a 2B. E a gente está vendo aqui também que de um foco para o outro tem uma distância chamada de 2C. Então, o que a gente costuma dizer aqui é que a distância focal, então a distância focal, ela tem que ser igual a 2C. Então, tá vendo que aparece sempre em dobro, né? O 2A é a distância do foco para qualquer ponto. O 2B é quando você está olhando o cara acontecendo na vertical, que do ponto mais alto até o ponto mais baixo é B e B. E a distância focal, que é 2C, é o que acontece de um foco para o outro. Então, a pergunta que ficou para nós agora é esse pedacinho aqui, né? Quanto vale esse carinha aqui que eu estou botando de vermelho, ó, essa parte aqui? Quando você vai mais a oeste ou mais a leste aqui, né? Mais para frente ou mais para trás. O tamanho é o mesmo, que é fixo. Quanto seria essa pessoinha aí? Esse cara todo que você quer descobrir. E aí, como é que vocês tentariam achar esse pedaço? De uma extremidade até... Pode ser do meio, né? Se você quiser, já que é tudo igual, mas de uma extremidade para outra também resolve. Por quê?
Vale A mesmo, mas por que A? Já que a gente está vendo que A é a distância do ponto mais alto até o foco. Então, como é que a distância mais à esquerda ou mais à direita também se transforma em A? Esse é um detalhe legal que vale a pena depois vocês refletirem, tá? Por que diabos esse negócio aqui acaba dando a mesma medida de antes? Não é algo tão complexo assim, não. Basta você fazer uma quebra de valores aqui que fica fácil entender. Ó, eu já sei que isso aqui tudo é C, né? Esse pedacinho aqui é C. Então, isso daqui seria, de todo modo, a interrogação menos o C. Né? O tamanho todo menos o C. O mesmo vale para o outro lado, né? Esse pedacinho pequenininho aqui é a interrogação menos o C, que você foi de um lado e foi para o outro. Só que, ao mesmo tempo, quando eu calcular a distância dos pontos focais, vai ter que dar 2A. Olha só, pegando em cada pedaço. Ó, se eu vou do foco 1 até um pontinho qualquer, e depois se eu vou do foco 2 até um pontinho qualquer, tem que dar 2A. Então vamos somar os pedaços. Seria C mais interrogação menos C, né? Que seriam essas três partes, o primeiro tamanho, mais esse outro pedacinho. Mais interrogação menos C, tudo isso junto tem que dar 2A. E aí quando você cancela, né? Então duas interrogações tem que ser igual a 2A. Conclusão, esse tamanhozinho que a gente está procurando também vale A. É por isso. Né? Que é só uma montagem geométrica mesmo do tamanho do fixado que você colocou. Então, andando para frente ou andando para trás, está fixo. Esse tamanho vale A para um lado e A para o outro. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui e esse pedacinho ali. Tá lá. Então, legal, a gente já definiu um terceiro tamanho também. A distância no eixo horizontal também tem tamanho igual a 2C. Boa. Agora você tem uma simetria acontecendo, né? Tudo que aconteceu para frente e para trás foi idêntico na elipse. Então você já tem mais ou menos uma montagem aí no formato em que ela tem que ser, né? Como eu estou falando de um lugar geométrico, então, o conjunto de pontos que vai satisfazer toda essa propriedade é uma coisa mais ou menos assim. Né? Então, é aquilo que a gente falou de você ter deformado a sua bolinha. Você pegou algo que era redondo e ovalou ela, né? Deixou ela ovalada, amassada para alguma direção. E aí, ao amassar uma bola, você tem um cara que fica pequeno e o outro que fica grande. Né? Então, esses eixos verticais e horizontais, algumas vezes também serão chamados de eixo maior e eixo menor. Vai depender do formato da elipse. Tá bom? Mas se a gente grava aqui o horizontal e vertical no primeiro momento, vai ser mais fácil para nós. Porque, veja, isso daqui eu vou ter que colocar num plano cartesiano. Então, se eu estou num plano cartesiano, digamos que seja aqui, por exemplo, quando eu estou na horizontal, eu estou falando do eixo x, e quando eu estou na vertical, a gente está falando de um eixo y. Então, sempre associa isso. Ó, o tamanho 2b, ele sempre vai ser associado à variável y. Porque ele está contando o tamanho para cima e para baixo. Enquanto o eixo horizontal, ele sempre vai ficar associado, aqui está errado, deixa eu corrigir aqui, né? A variável x, que é 2a. Né? Então, mais do que isso, associa essas letrinhas. Ó. O B é associado à variável y e o A é associado à variável x. Tá bom? Então, a estrutura que você tem aí é mais ou menos essa. Boa? E se eu tenho tudo isso em mãos, aí beleza. Aí você já consegue trabalhar como é que funciona a equação da elipse. Né? Que é um processo enjoado da gente poder provar, não é um Pitágoras tão simples como foi para poder mostrar na circunferência, mas como a gente falou, pode-se aproveitar essa lembrança para chegar naquela outra. E aí o que vai acontecer aqui, quando nós estivermos na construção da elipse, deixa eu tirar aqui, é que a sua equação vai ter um formato bem igual ao outro. Então a equação da elipse
ela vem mais ou menos assim. Ela tem que ser um círculo. Então, x ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Então, ela começa com esse formato. Só que o que aconteceu? Eu deformei ela na direção horizontal. Então, eu deformei um tamanho A. Lembra que o A sempre é associado ao x, né? Então, você deformou um A na horizontal. Assim como você deformou um B na vertical. Então, aqui vem dividido pelo B ao quadrado. E, claro, por uma manipulação algébrica, o resultado disso aqui vai ter que ser igual a 1. Não tem mais raio, porque o raio é como se fosse quebrado em duas partes. Veja, se o A for igual ao B, e eu passo para o outro lado, fica raio ao quadrado. É a bola. Mas se o A for diferente do B, aí você está considerando essa sua deformação. Então, a equação da elipse ela é bem parecida mesmo com a do círculo, só que considerando que você agora tem aquelas variáveis novas, A e B. Antes era o raio, agora tem que ser o tamanho dos eixos maiores e menores. E esse x0 e y0 que apareceu aqui é a mesma coisa de antes. Porque agora você está no meio da elipse aqui, nosso zerinho, que é o centro. Quem está no meio de F1 e F2. Então, você continua tendo aqui na equação também a referência de procurar o centro da sua elipse, deformada na horizontal, deformada na vertical. Pode crer? Então, essa é a ideia básica que vocês precisam lembrar lá na hora da prova, tá? O que vai acontecer agora é só uma dificuldade na conta. Porque se antes eu completava quadrado com produto notável, agora tem alguém para atrapalhar. Vai ter um fator multiplicativo, Antes não tinha esse valor, então completar quadrado era mais fácil. E aí o que a prova da SpaceX vai cobrar da gente é basicamente isso. Se você sabe completar o quadrado para chegar nessa formulazinha toda. Legal? Aqui de novo, isso aqui é uma equação reduzida, tá? Equação reduzida da elipse. Porque se for uma equação completa, aí vai dar um outro monstro, Que é um pouquinho maior do que a anterior. A equação completa, ela tem 8 elementos. Então, você tem um ax² mais bx mais cy² mais dy mais 1e igual a 0. E aqui, com certeza absoluta, o A e o C tem que ser diferente de 1. Vai ter que ter um outro valor ali no meio. Tá bom? Um dos dois vai ter que ser diferente de 1. O A é diferente do C e o C é diferente de 1, por exemplo. Isso quer dizer que sempre vai ter alguém multiplicando as variáveis quadráticas. E isso vai ser a parte que vai nos ajudar na hora das contas lá, para reconhecer quando você tem ou não tem uma elipse acontecendo, tá bom? Então, só uma observação rápida aqui, pequenininha mesmo, em relação a essa equação. Observação. Se você tivesse, se o A for igual ao C, que for igual a 1, temos uma bola. Temos uma circunferência. Tá bom? Se eles forem diferentes, um deles pelo menos diferente de 1 é uma elipse. Se os dois forem iguais a 1, a gente tem a circunferência acontecendo. Legal? A ideia básica está aí, moçada. Já podemos quebrar a cabeça e fazer um montão de exercício para sacar o jeito dessa fórmula.
Ó, na listinha de vocês eu vou começar por um exercício bem facinho, depois a gente faz os mais difíceis, tá? Só para começar treinando fácil. Então, aí na lista, eu vou começar com uma questão 3, que é lá da prova do EFON. Prova de 2019. E ele começa com a gente colocando a seguinte equação, ó. X ao quadrado sobre 144 mais y ao quadrado sobre 225 é igual a 1. Então, o que você pode dizer sobre essa curva aí, de maneira direta? Então, as provas militares muitas vezes cobram questões assim mesmo, só para a gente conhecer a curvinha, né? Então, o que eu já tenho aqui direto numa análise? Ó, como eu tenho x² e y ao quadrado e estou dividindo por fatores diferentes, isso forma uma elipse, diretão. Então, posso não conhecer muito dela, mas essa curva, com certeza, ela é uma elipse. Então, os detalhes são esses, né? Eu tenho aqui alguém abaixo do x, tenho alguém abaixo do y, e do outro lado eu tenho esse valor igual a 1. O que vai completar essa análise, aí nas nossas próximas aulas a gente vai ver que tem uma questão aí que muda, é que o meio tem um sinal de positivo, né? Se fosse negativo seria uma hipérbole, mas como é positivo eu estou falando de uma elipse. Então são os detalhes que vocês vão procurar. Qual é o sinal entre os termos quadráticos, se é ou não é igual a 1. E claro, se você tem essas coisas dividindo. O menos importante aqui é o vermelho e o azul. O menos. O mais importante é o mais e o 1 do outro lado. Porque se não fosse, por exemplo, se eu tivesse uma curvinha como essa, mais y ao quadrado igual a 7, que curva é essa? Aí já vira uma circunferência. E agora, se eu ponho só um fator multiplicativo, se eu ponho um 10 aqui embaixo, e essa curva? Do jeito que está, é uma elipse. É uma elipse. E quais seriam os eixos maiores e menores? Igual a 7 não dá certo, né? Então você pega o 7 e passa dividindo. Então teria um com 70 e o outro com 7 e do outro lado igual a 1. Por isso que é fundamental que do outro lado seja igual a 1. Se não for, você passa dividindo. Então você vai ter que procurar nas curvinhas ou em qualquer equação se ela está mostrando 1 para você. Legal? Então é importante, a gente tem uma elipse ali, e aí agora é só a interpretação. Ó. Esse 144 está associado ao eixo x, o tanto que você deformou. Então o que nós estamos tirando daqui, primeiro, por conta dessa expressão, é que o a ao quadrado é igual a 144. Isso quer dizer que o meu a é igual a 12. E do outro lado, como eu estou aqui no y, eu estou falando que o b ao quadrado é 225. De modo que o meu b vale a 15. Então, ó, na horizontal é menor do que na vertical. Na vertical deu 15, a horizontal tem 12. Não tem problema. O que você fez foi botar a bola de futebol americano em pé, né? Então você trocou a ordem das coisas. Essa elipse agora é alguma coisa mais ou menos assim. Salvo as proporções aí de um ser 12 e o outro ser 15. Só para reforçar que ela está para cima. E quem é o centro dela, né? O centro. Como aqui não tem ninguém com x e y, o centro é a origem. Então eu estou falando que eu saí do 0, 0, aí subimos 15 para cima e andamos 12 para frente. Sendo que essa bolinha aqui, para nós, é o 0, 0. Aí, cuidado, para onde que está o foco, né? O foco trocou, hein? Se você inverteu a sua elipse, o foco também fica de cima para baixo, ele não vai ficar deitado. O foco sempre acompanha o eixo maior. Legal? Então, só uma característica aí, quando você fala do foco, sempre tem essa relação, né? O focal e o eixo maior estão sempre na mesma direção. Então, a sua curva é mais ou menos nesse formato aí. Né? Você tem um 15 e um 12 e aquilo dali. Aí, veja, ó, pela sua resposta, você já sabe que é a A ou a E. Só que a E falou que o centro é 12 e 15. Não, não é, né? Quem é 12 e 15 para a gente é o eixo maior e o eixo menor.
Então, o gabarito da questão, sem precisar fazer muita conta aí, seria a letra A. É uma elipse com focos no 0,9 e no 0-9. Mas como que eu descubro quem é esse foco, né? Que é o que a gente também precisa, porque senão não vai dar certo. Então, como é que você vai achar esse foco aí? Aí volta na equação da elipse. É ela que vai salvar a nossa vida ali. Então, veja, a equação da elipse, ela mistura um eixo menor, um eixo maior e a distância focal. Então, no nosso caso, se liga, se aqui eu peguei o triângulo indo para cima, como você trocou a figura, o triângulo inverte, tá bom? Então, o triângulo vem para cá. Ó. Ele está mais ou menos nesse formato aqui, ó. Trocou de posição. E aí, com isso, você tem uma relação entre o Pitágoras que aparece aqui, né? Que a hipotenusa vale 15, um cateto vale 12, você quer descobrir quem está faltando ali. Né? Então, aqui nesse caso, só trazendo essa figurinha mais para cima, você está com Pitágoras assim. Uma distância vale 15, que é a do eixo que montou a elipse. Aí você tem um outro pedacinho que vale 12. E aí acabou. Para eu achar aqui quem está faltando por Pitágoras, tem que valer 9, né? Triângulo 9, 12, 15. É por isso que ele fala aí, ó, que você andou 9 para cima e 9 para baixo no gabarito. Então sai daqui que os nossos focos é 9 para cima, por isso que é 0,9, e o outro foi 0 para baixo, ou desculpa, 9 para baixo, por isso que foi 0 e menos 9. Deixa eu só botar aqui na mesma ordem que ele tinha colocado para nós. Então F1 para cima e F2 para baixo. O processo de construção é mais ou menos esse daí. Tá bom? Alguma dúvida aí na parte geométrica desse exercício? Não? Via de regra, você pode trocar aquele Pitágoras ali por uma coisa mais fácil, se você não estiver enxergando ele, tá? Você sempre pode imaginar que o maior ao quadrado é o menor ao quadrado mais a focal ao quadrado. Aí tanto faz se a elipse está em pé, está deitada, está na diagonal, não vai fazer a menor diferença. Sempre olhe pelo maior valor igual ao menor que você encontrou mais a focal. Então aqui o maior era 15, então ele é a hipotenusa. Sempre. O maior fica no local da sua hipotenusa. Isso aí. Ó, para vocês pensarem um pouquinho antes de eu resolver, uma questão lá da prova de vocês mesmo. A questão 8. Veio lá da SPSEX, prova mais recente que eu achei que caiu elipse. Vejam aí se a conta sai. É, 8. Os extremos. Os pontos mais a leste, mais para cima e mais para baixo.
E aí, deu certo, bicho? Saiu um trem aí? Pois é, né, mano? Como é que ele achou uns 5 aí na continha que são elas? Mas vamos lá, se a gente entender o desenho, a conta ela é bem fácil, na verdade. Não é algo tão difícil assim, não. Olha o que ele fala. Você tem uma elipse, um andou 2A para frente e o outro andou A para cima. Massa. Então, para todos os efeitos, eu tenho aqui um eixo cujo tamanho aumentou 2A, e aí ele coloca a mesma letra só para te confundir, que normalmente é A e B, né? Então ele botou as letras parecidas. Numa direção foi A, na outra foi B. Mas aqui era 2A e A. Então a equação dessa elipse, já que ela está centrada aqui na origem do sistema, eu conheço, né? Como ela foi 2A para frente e A para cima, ela tem que ser x ao quadrado sobre 2A ao quadrado e y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Até aí, tranquilo? Eu só peguei a equação, né? E no lugar do A e do B, coloquei os valores que ele me deu, que foi 2A e A. Aí aqui não tem mais o que fazer, né? Você está com uma equação com 3 letras, como é que você vai resolver uma equação com 3 letras? Então você deixa quieto aí. Agora vamos à segunda parte da questão. Ó, a segunda parte da questão fala que depois que você achou a elipse, você quer botar um quadradinho aqui dentro. E quer calcular a área desse quadrado. Então, bem, o que a gente precisa saber agora é o que é um quadrado. Então, o quadrado é uma figura que tem lados iguais. Então, esse pedacinho aqui, que eu não sei quanto é, digamos que seja y, é igual a esse daqui, que também é y. Porque eu fui do meio para cima, do meio para baixo. Fechou? Se eu olho a mesma coisa aqui para frente e para trás, quer dizer que aqui também é, né? Então, aqui tem que ser y, aqui tem que ser y. Porque a gente está falando de um quadrado. Boa? Então, se eu estou falando de um quadrado, agora veja que você está no plano cartesiano. Se eu ando y para frente, y para cima, esse pontinho, então, eu descobri. É o pontinho y ligado ao y. E se eu fui y para frente e y para baixo, também descobri quem é esse. É y e menos y. O mesmo vale para todos os outros, né? Aqui vai ser um negativo e o outro positivo, e ambos negativos. Mas isso não vai fazer diferença, não. O que importa para nós é que para descobrir um quadrado, o ponto que eu pego sobre a elipse tem valores iguais. Tem y e y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho e vou trocar na fórmula. E aí, o que vai aparecer para mim é o y, que é quem eu preciso para achar a área do quadradinho. Beleza? Então, eu vou fazer uma substituição. Então, o do vértice era só para poder deslocar para frente e para cima, só isso. Não precisa dele para mais nada. Então, andou 2A para frente e andou A para cima, o resto é resto. Aí, de onde veio o 5 que você está falando aqui, né? É porque em algum momento vai aparecer aqui 4A ao quadrado e A ao quadrado. E quando você somar os dois, vai aparecer o 5 da curva. Mas já já a gente chega nisso. Então, a substituição que eu vou fazer é x igual a y, porque os valores têm que ser iguais. Né? Então, na equação, lá no começo do quadro, vai aparecer para mim, tanto faz, eu vou deixar como y, então vai ficar y ao quadrado sobre 4A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre A ao quadrado, é igual a 1. Essa é a nossa equação. Então, na troca de valores, aqui embaixo eu acho que ainda dá para enxergar, o MMC é 4A ao quadrado, então vai sobrar y ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1. Quando a gente tirar o MMC dessas coisas. Passa para o outro lado multiplicando, então 5y ao quadrado vale 4A ao quadrado. Conclusão é que o y ao quadrado é 4A ao quadrado sobre 5. Né? Aí apareceu o 5 que a gente estava procurando. E qual é a área desse quadradinho aqui, né? Que é o que ele pediu para nós desde o começo. Então, a área desse quadradinho é igual a 2y ao quadrado, né? Porque foi para cima e para baixo, então são 2y ao quadrado, ou seja, 4y ao quadrado. Mas como o y ao quadrado é essa monstruosidade aqui de baixo, então ficou 4 vezes
4A ao quadrado sobre 5, e aí a gente tem a resposta lá do gabarito. 16A ao quadrado sobre 5, né? Então, qualquer parábola ou qualquer elipse que vocês tenham aí de vértices 2A e A vai ter uma área que depende, claro, do A, né? Porque você não sabe quem ele é. Quanto maior, maior a área. Quanto menor, menor a área que você está procurando. Então, uma questão muito legal, cara. Muito legal porque as contas são pequenininhas, né? Ela é mais interpretativa. Que aí você não perde tanto tempo lá na hora da prova. É a exceção, né? Em geral, a gente tem contas muito grandes para poder resolver esse tipo de prova aí lá nas provas da SPSEX. Né? Aqui a gente só tinha que sacar mesmo o que é você localizar as coisas dentro de um plano cartesiano para poder resolver o que ia aparecer. Né? Gostei muito desse item aí. Eu falei que foi a questão mais nova que eu encontrei, mas não tem não. Acho que na questão do ano passado caiu, mas misturava, né? Acho que tinha com hipérbole, elipse com hipérbole. Como a gente ainda não viu hipérbole, deixa para a próxima. Aqui foi só elipse mesmo, essa é a mais recente, da prova de 2018. Mas não é para ser tudo tão difícil assim não. Ó, vejam a 5 aí também, que é lá da prova de vocês. Deixar vocês pensando um pouquinho aí, rapidão. Questão 5 também da SPSEX. Deixa eu sair colocando as nossas informações aqui. Tem uma reta, que ela é tangente. Sua equação para elipse pode ser igual a zero? Pode. Se ela for igual a zero, basta você passar alguém para o outro lado, né? Não, mas é porque eu trouxe esse alguém do outro lado pro outro lado. Então passa dividindo, que aí fica 1. Aí divide os dois. Se você passa negativa, fica 0, mas se você passa dividindo, fica 1. Aí dá certo, já resolveu. Vamos lá, vamos resolver esse treco aqui, ó. Esse é o tipo de questão que eu não gosto já. Né? Diferente daquela outra que a gente fez ali, que era mais tranquila, se você pensar que é só fazer um bom desenho, aquela ali não. Né? Porque aqui eu vou ter que fazer um calhamaço de conta. Que olha o que ele coloca lá. Você tem uma curva que você não conhece o coeficiente linear, a retinha,
mas você quer que ela seja tangente àquela outra. Aquela curva que você também não sabe o formato. Mas ele diz que é uma elipse, pelo menos. Para isso, quem tem que ser o n que satisfaz essa equação aí? Então, ó, independente dessa curvinha aqui, você pode desenhar qualquer coisa que você quiser. Fala, essa é a minha elipse. Não tem problema. Porque como ele falou que o ponto é tangente, então vai ter que ter, em algum momento, um ponto em que a reta toca a curva. Massa? Então, mesmo que eu não soubesse o formato, ser tangente significa isso. Então, na prática, como é que eu descubro um ponto de tangência? Pega a equação da primeira, pega a equação da segunda e veja onde elas se tocam. Então, olha lá, não tem geometria aqui, é uma questão de álgebra, né? Para a gente poder encontrar o ponto de tangência, então o ponto de tangência que ele está pedindo aí para nós, eu vou ter que fazer um sisteminha, resolver uma continha. Então, vou ter que resolver isso daqui, né? O local onde y é x mais n, junto onde 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado seja igual a 6. Na hora que eu encontrar isso, acabou minha conta. Então, vamos lá para a substituição de valor, né? Ficaria 2x ao quadrado mais 3 vezes na substituição x mais n ao quadrado, sendo igual a 6. Então, 2x ao quadrado, aí vai vir um produto notável aqui, né? X ao quadrado, 2xn mais n ao quadrado, igual a 6. Então, ficou 2x quadrado mais 3x quadrado no chuveirinho, 6xn, 3n ao quadrado, igual a 6. E aí, fiquei numa equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau na variável x. Então, 5x quadrado mais 6n, deixa eu separar aqui. Então, aqui apareceu um 6nx mais 3n ao quadrado menos 6 igual a 0. Então, nos nossos coeficientes, está aqui o primeiro, né? O primeiro vale 5, o segundo vale 6n e o terceiro vale 3n ao quadrado menos 6. E aí virou uma equação de segundo grau com letra. E aí dá aquele exercício que a gente fez na semana passada. Como nós estamos falando de um ponto de tangência, quando resolver o sistema, aqui eu vou ter que ter única solução, né? Porque um único ponto está sendo tocado. Então, para eu ter uma única solução, quando eu resolver esse Bhaskara, o delta tem que dar 0. Então, ao calcular o nosso delta ali, que é b ao quadrado, 6n ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, o resultado dessa continha tem que ser 0. Então, 36n quadrado menos, quanto dá aqui, bicho? 2060, né? 60n ao quadrado mais 120. Então, vai dar 24. É, né? Vou escrever aqui em cima. Então, acabou ficando ali para nós que 24n ao quadrado tem que ser igual a 120. Então, n ao quadrado é esse númerozinho aí. Viu? Dá 5, né? 120 dividido por 24. Então, n pode ser raiz de 5 ou pode ser menos raiz de 5. Está feito aí a sua questão, né? Então, quando ele pergunta os valores de n, tem que ser um desses dois valores aí para nós. O gabarito letra A. Né? Então, não tem nada de elipse, né? No fundo. Não tem nada de qualquer coisa de geometria analítica. Aí eu já não gosto, né? Ficar fazendo conta lá na hora da prova, a gente perde muito tempo para pouco resultado. Hã? Pô, nem, né? Se você erra sei lá, uma conta de mais e menos aí, vai tudo pro espaço. Se delta é igual a 0, a pessoa se encontra um ponto. É, porque é uma única solução, né? Aí você tem o delta igual a 0. Para todos os efeitos, se a gente fizesse uma manipulação nessa elipse, só para conhecer, né? Essa curva tem que ter o seguinte formato. Então, 2x ao quadrado sobre 6, mais 3y ao quadrado sobre 6, dando igual a 1. Né, quando eu passo 6 dividindo. Então, se eu corto essas duas coisas aqui,
Então quer dizer que a minha curvinha é no formato x² sobre 3 mais y² sobre 2 igual a 1. É isso daí. E aí, bicho, se vocês acreditam em milagre, coisa que eu não acredito muito aqui, né, nessa jogada, Marcão acredita em milagre em alguns aspectos. Então, ó, 3 mais 2 é 5, é raiz de 5. Né? Dentro dos bizus lá que muitas vezes a gente faz. Mas aqui, incrivelmente, é parecido. Né? O A aqui é raiz de 3, velho. O B é raiz de 2. A resposta seria uma soma, entre aspas, aí, né? A resposta da questão deu raiz de 5. Mas isso não vai acontecer sempre não, tá? Só deixando claro. Não. Isso não acontece sempre não. Deu certo que aqui era 6. Se fosse 8, já não dava. Né? O resultado já seria outro, completamente diferente, sem a ver ali com a relação que existe entre aqueles dois valores ali, beleza? Mas aqui é só para a gente entender a elipse, ó. Como é 3 e o outro é 2, ela está deitada, que o valor do x é maior do que o valor do y, né? Então ela já seria algo que centrada no zero, andando raiz de 3 para frente, andando raiz de 2 para cima. Sua elipse teria algo mais ou menos assim. Legal? Caso ele perguntasse, seria por aí. Porque um é 3 e outro é 2, né? Então raiz de 3 é maior do que raiz de 2, né? Então, na horizontal, que é onde está aqui no x, tem que ser maior que na vertical, que é onde está o y. Então, ela está achatada. Ela não foi amassada numa direção, foi na outra. Sacou? Sempre pega essa referência aqui, que aí fica fácil. Ó. O número que está abaixo do x, como o x é deitado, então ele sempre amassa na horizontal. Né? O número que está abaixo do y, por ser o y que é em pé, ele amassa na vertical. Então você fez mais na horizontal do que na vertical, por isso que ela ficou assim, uma bola de futebol americano mesmo. O tamanho é maior deitado do que em pé. Sacou? Se fosse algo assim, por exemplo, ó, y² sobre 10. Opa, desculpa. x² sobre 10. Mais y² sobre 20. Aí inverteu, confere? Porque agora o maior está embaixo do y. Então ela fica assim. Em pé. Porque aí ela tem que andar raiz de 20 para frente, ou desculpa, para cima, e raiz de 10 para frente. Se eu troco, né, se eu faço algo menorzinho, como a gente fez, x e 2, o x já é maior, então ela fica nesse formato. Uhum. Da fórmula da elipse é x² sobre A ao quadrado. Mais y² sobre b ao quadrado. Isso, igual a 1. É isso aí. Esse A, ele é, tipo, pegando o exemplo da 8, ele Aham. é a diagonal do mini quadrado. Que seria um quadrado do... Não, o A é a distância do centro até o extremo. E o B é a distância para cima. Por isso que um está na vertical e o outro na horizontal. Também é isso aqui menor. Aqui ficou menor, né? Pode ser que aqui ele seja maior. Vai depender do formato da elipse. Isso, exato. Então é só lembrar que o B está com Y e o A está com X. Pronto, aí não tem erro. Né? Aí você tem o formato acontecendo. Legal, então tem os dois tipos de exercício aí da SPSEX, né? Eu gosto mais do 8 do que do 5, mas enfim. Os dois podem cair aí na prova. É mesmo? Não, não curto não. Véio. E o terceiro tipo que pode cair, para a gente começar a ter esse trabalhão todo, é a 7. Véio. A 7 também é um daqueles exercícios que ele não está muito interessado em você conhecer a curva, não. Ele quer saber se você consegue fazer conta. Bastante conta, inclusive. Então, o exercício 7 é o clássico, né? Em geral, as provas tanto da AFA quanto da SPSEX vêm com esse formato aí. Então, ele digitou aí para nós a seguinte equação. Você tem ali 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado menos 36x mais 50y menos 164 sendo zero.
Então ele botou aquilo que a gente colocou lá no começo da aula, uma equação na sua forma completa, né? Porque olhando aqui, os termos quadráticos, né? Você olha os termos quadráticos aqui, ó, eles são diferentes. E diferentes de 1, inclusive. Então, quando isso acontece, você tem uma elipse. Exatamente. Então, aqui já são valores diferentes. Pronto. Só por esse fato, né, o fato desses caras aqui serem distintos, você já sabe que é uma elipse. É a condição de reconhecimento, inclusive, tá? Se olhou a curva, apareceu um número com x ao quadrado e outro com y ao quadrado diferentes, é elipse. Não precisa mais fazer conta. Isso é verdade. Só que muitas vezes ele não quer que você somente faça a conta, mas descubra quem é o centro, quem é o foco, essas coisas todas, que é o que ele pede aí nesse exercício. Um é 9 e o outro é 25. Uai, bicho. Não, quem acompanha, mané. 9 ou 25. Tá orgulhoso disso aí, Aí é isso. Quem acompanha aqueles números sendo diferentes, aí já foi. Então vamos ter que completar quadrado aqui, galera. Não vai ter jeito, velho. Só que esse é um completamento um pouco diferente, né? Porque lembremos lá, qual era a ideia básica de completamento de quadrado? Esse valor num trinômio quadrado perfeito era quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente só pegava o termo central, dividia por 2 para saber quem ia completar. O problema agora é que o meu x não está sozinho, cara. Ele está acompanhado, né? Então vou ter que fazer uma conta antes de fazer o completamento. E aí é que dificulta. Então o que eu vou fazer é separar o 9 aqui. Ó. Então se eu separo o 9, aparece o x quadrado ali na minha continha. E eu vou separar o 9 de todo mundo que tem x. Ó. Então esse tem x e esse tem x. Então 36 dividido por 9 vai dar 4. Então essa é a minha equação na forma fatorada. Faço a mesma coisa para o y. Então, no y tem um 25 multiplicando. Então, vai ficar y ao quadrado. E o outro termo que tem y aqui é o 50. Então, 50 divididos por 25 vai dar 2. Opa, faltou um termo aqui, né? 2y. Menos 164 igual a 0. Então, beleza. Agora eu já estou no formato. Porque dentro do parênteses, o x está sozinho. E dentro do parênteses o y está sozinho. Então, vou para o completamento. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, menos 4x, mais esse chapa, velho. E aí, você segue o padrão de antes, né? É o 4 dividido por 2, que dá 2. Então, completo com 2 ao quadrado. Do outro lado, eu tenho y ao quadrado mais 2y. Pega o termo do meio. O 2y dividido por 2 dá 1. Então, somo com 1 ao quadrado. Menos 164. E do outro lado, eu tenho que corrigir, né? Porque se eu somo de um lado só, eu vou ter que somar do outro também. Então, aqui eu vou somar o 2 ao quadrado e vou somar o 1 ao quadrado. Só tem um pepino, velho. O 2, ele está multiplicado com 9 do lado de fora. E o 1 está multiplicado com 25 do lado de fora. Então, vai ter que vir 2 ao quadrado vezes 9 e 1 ao quadrado vezes 25. Para você equilibrar tudo. Legal. Agora você está com a conta montada. Porque ficou aqui, ó, x menos 2 ao quadrado na fatoração, 25 com y mais 1 ao quadrado na fatoração. E do outro lado ficou 9 vezes 4, 36, mais 25, 61, mais 164 que eu estou passando, deu 225, se eu não errei a conta aí. É isso aí. E aí esse 225 não pode porque é elipse, né? Então a gente passa dividindo. Então vai ficar aqui 9 sobre 225, x menos 2 ao quadrado. Depois 25 sobre 225. Com y mais 1 ao quadrado. Igual a 1. Aí fechou. Agora você achou a elipse que você queria aí. Deixa eu escrever aqui em cima, porque ficou muito acumulado aqui nas contas. Então
Então, o que sobrou para nós ali, simplificando? Né? 225 dá para dividir por 9. Dá, deixa eu ver, 10, 2, vai 1, sobra 4, 15, né? A primeira conta, então vai dar 25. Então, ali vai ficar x ao quadrado. Opa, pincel errado. Então, sobrou x menos 2 ao quadrado sobre 25. Está aqui. E na outra sobrou y mais 1 ao quadrado, divididos por 9. E esse cara é igual a 1. Está aí, essa é a nossa elipse. Então, é bastante conta. Viu? Do primeiro termo, o A vale 5. Do segundo termo, o B vale 3. E aí agora você consegue responder o que ele está pedindo para nós. Vamos ver lá se vai bater. Ah, e tem o centro também aqui, né? Só para deixar separado, está aqui o centro. Então, o centro dessa circunferência é o 2. Essa circunferência não, dessa elipse é o 2 com menos 1. Então, primeiro, o centro é menos 2 e 1. Quase, hein, bicho? Está com o sinal trocado. Então, a primeira é falsa. A segunda, o eixo maior vale 25. Quase também, né? O eixo maior vale 10, que é o dobro, não ao quadrado. O eixo menor vale 9. Pô, também não. O eixo menor vale 6. A distância focal é 4. Então, para achar a distância focal, tem que fazer aquele Bhaskara que a gente viu lá, né? Então, Bhaskara, lembremos, é o maior valor que você descobriu, igual ao menor, mais o focal. Então, o maior foi 5, o menor foi 3, então o focal vale 4. E aí ele fala pra gente, a distância focal é 4. Errado de novo, né? Porque a distância focal vale 8. Lembra lá da elipse, que era tudo dobrado, 2A, 2B, 2C? Então, o que a gente descobriu aqui é o seguinte, né? Você tem 4 para frente, 4 para trás. Aqui essa é a ideia da sua elipse, que é aquele foco ali, aquele foco que nós descobrimos, vale 4. Depois você andou 3 para cima e 3 para baixo. Tá aqui. E completou no ponto mais extremo, né? Se você andar tudão aqui até a parte final, deu 5. Então, 5 para frente e 5 para trás. Ou, se nós quisermos, do centro até os dois focos que nós descobrimos, também tem que dar 5. O valor é o mesmo, lá do comecinho. Então, isso aqui também é 5. Isso daqui vale 5. Esse é o desenho. Então, ó, o eixo maior vale 10, o eixo menor vale 6, a distância focal vale 8. Então, por eliminação, a resposta é o último, né? Então, a excentricidade dessa elipse vale 0,8. É isso aí. E aí, para fechar, sempre que vocês quiserem calcular a excentricidade, tem uma formulazinha, viu? Ela é sempre dada pelo valor da distância focal dividido pelo seu eixo deitado, né? Esse te dá a excentricidade da sua curvinha. Aí, como você deu 4 e o A vale 5, né? O 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, bateu. A respostinha tem que ser esse camarada aí. E essa tal excentricidade que a gente viu é uma medida de quanto a elipse é redonda. Né? Porque a gente já viu que ela deforma a elipse, né? Então, quanto maior a excentricidade, melhor, né? Quanto menor, mais redondo você tem a curva acontecendo. Quanto maior, mais reta é a sua curvinha. Isso é bem fácil ver, viu? Faz assim, ó, começa a esticar esse Czinho aqui da distância focal. Se eu começo a esticar isso, o que acontece com esse triângulo? Ele vai diminuindo. Então, a sua elipse vai achatando e vai virando uma reta. Né? Então, quanto maior é o valorzinho do A, mais plana ela fica. Então, se a excentricidade fica perto de 1, você está chegando numa reta. Né? Então, aqui quando você se aproxima do 1, você tem uma reta.
Por outro lado, se você vai diminuindo esse valorzinho de C, vai ficando cada vez menor, um ponto vai ficando próximo do outro. Então, quando a excentricidade é 0, você tem um círculo. Então, aqui já dá para você ter uma ideia. Ó. Se a sua excentricidade deu 0,8, ela é muito achatada, né? Bastante achatada, porque ela está mais perto do 1. Agora, se fosse um valor pequenininho, aí ela ficando mais arredondada. Né? Tem pouca deformação. Então, aqui é uma elipse de muita deformação. Isso fica fácil de ver aqui no desenho. Né? Se você faz até torto igual o meu, já dá para ver que ela vai ter uma deformação bem elevada. Assim, né? Não fica mesmo parecida com uma bola. Tem um achatamento bem grande, né? Por conta dessa excentricidade que apareceu aí. Para mim, esse é o pior exercício que vocês podem ter na prova. Né? É o pior, velho. É o pior. O quê? A focal é da criação da elipse, né? Você começou criando elipse com uma distância focal. Porque se a bola só importa o centro, a elipse importa os dois pontos criadores, os dois focos. Então você já sai de distância focal, que é a distância entre esses dois pontos criadores. Então você sempre vai precisar dessas três medidas: eixo deitado, eixo em pé e distância focal, para poder fazer as coisas acontecerem. Legal, galera. Então vocês viram em 3 tipos de questão da própria prova da SpaceX, né? Não tem para onde correr, bicho. É uma dessas aí que vocês vão encarar. Necessariamente, eu espero que não seja a última. Que a última é, de longe, a mais difícil. A gente erra a conta muito fácil. Se aqui eu esqueço um negativo, na linha de baixo eu ponho um positivo, eu troco o centro, marco a letra A. Né? Então, assim, a chance de você errar é bem grande. O raio é um pouco maior, ó. O raio é 5 aqui no caso. Né? A distância focal morre um pouco antes. Aí o raio seria 5 ainda. Porque você tem que imaginar do ponto extremo, né? Imagina que você fez um treco assim, por exemplo. Né? Se você faz isso, a bola tem que englobar isso daí tudo. Então ela é um pouco maior, né? Claro, meu desenho não vai ajudar, mas tem uma noção, assim. Então, se a focal acaba antes, você tem que olhar o eixo maior inteiro. Então, por isso que aqui, ó, o raio dessa bola que você está colocando que fica por fora tem que ser 5. Que é do ponto do meio até o extremo que gera o... Né? Do ponto do meio até o extremo. Então, a bola seria 5. A distância focal morre antes. É por isso que você está exatamente fazendo essa comparação, tá vendo? Como a gente colocou aqui, né? Quanto menor essa excentricidade, quanto menor esse tamanhozinho, mais essa elipse vai chegando perto da bola. Por isso que ela vai ficando arredondada. Agora, quanto maior essa excentricidade, vai amassando cada vez mais, ela vai virando uma reta. Então, você vai ter um diâmetro, né? Quando for 1, ela vai ser exatamente um diâmetro. Amassou completo. Né? A noção geométrica é mais ou menos isso. Boa. Então vamos fazer conta. Agora que vocês entenderam todos os jeitos possíveis disso daí ser cobrado, o resto é basicamente variação, não tem nada de novo. Todas as outras questões aí fazem exatamente a mesma coisa. Então vou fazer umas 2 com vocês e por hoje zerou. Véio. Vamos ali na... Deixa eu ver. Vamos fazer a primeira do ITA. Incrivelmente, essa questão do ITA ela é mais fácil que a da SpaceX. Isso não é algo muito comum de se ver, mas enfim. Ele colocou lá 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 36x. Até parecido com o que a gente acabou de fazer. Né? Mais 24y mais 36 igual a 0. Então, peguei essa elipse aí. E você pega um ponto P, 0, 0, que ela é um vértice de um retângulo. Vértice de um retângulo. E aí ele pergunta para nós qual é a equação da bola que fica por fora disso aí tudo. Eu tenho uma elipse, um retângulo e a bola que fica por fora de todo mundo. Qual vai ser a equação desse treco aí todo? Então, ó, a ideia central
é a mesma coisa do exercício anterior, né? O 9 e o 36 até são do mesmo jeito, né? Mesmo valor ali, para poder facilitar a nossa continha. Então vamos lá, separando aqui na resolução o completamento de quadrado para a gente entender o que rola. Então, ó, nos termos do x, coloco o do x ao quadrado em evidência, separo o meu 9. Então sobrou x ao quadrado, mais, 36 não, porque eu estou dividindo por 9, mais 4x. Quem completa esse quadradinho aí, para a gente já ganhar tempo? Então, completa com 2 ao quadrado. Legal. Agora lá no y, eu tenho 4 e 24, então vou separar o 4. Então sobra y ao quadrado mais 6y, né? E aí com o termo central sendo 6, quem vai completar agora é o 9. Então fiquei com isso daqui. 9 é o resultado, né? Já adiantei aqui a continha. 3 para dar 9. É isso aí. E aí sobrou aquela contaiada toda ali, o 36 mais os termos que eu vou complementar. Então aqui vai ter mais 36 e do outro lado eu coloco o 2 ao quadrado com o 9. Então 9 vezes 2 ao quadrado. E também tem o 3 ao quadrado com o 4. 4 vezes o 3 ao quadrado. Então tá feito aí. Então a minha curvinha vai ter a cara com o centro positivo agora, x mais 2 e y mais 3. Do outro lado dá quanto, bicho? Deixa eu ver. 4 vezes 9, 36. Mais 4 vezes 9, 36. Menos 36 vai dar 36. Boa. Então, o que sobra para a gente aqui ao passar dividindo, já vou simplificar, tá bom? Então, aqui, ó, simplificando 9 com 36 dá 4. E simplificando o 4 com 36 dá 9. Pronto, tá aí a sua elipse. É isso que ele queria da gente. Então, informações pertinentes aí, ó, para ficar para o desenho que ele está querendo, né? O A vale 2, o B vale 3. Aí aquela parada que a gente falou, né? Agora, como o B deu maior do que o A, ela está em pé. Então, você tem uma elipse que está em pé. E o centro está fácil ali também, né? O centro está aqui no menos 2 e no menos 3. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Você pegou o plano cartesiano. Está aqui o plano, beleza. Aí eu andei 2 para trás, 3 para baixo. Então está aqui o menos 2 e o menos 3. Formou o centro dessa daí. Desse centro, você pegou um eixo menor valendo 2. Então, olha que beleza, ele andou 2 para frente e 2 para trás. E um eixo maior valendo 3. 3 para cima, 3 para baixo. Então, a nossa curvinha é essa daqui. Legal. Aí, dessa curva, o que ele fala? Eu quero botar um retângulo aí. Então, o retângulo meio que já aparece, né? Um vértice sendo 0, 0, o retângulo está aqui. Aí você desce aqui um pouquinho. Boa. Aí fecha aqui, pá. Tá aí o seu retângulo. Esse é o retângulo que ele quer, onde um dos vértices está no ponto 0, 0. Qual é a bolinha que fica por fora? Porque ele quer botar uma bolinha fora desse retângulo. Então vamos esquecer esse desenho aí e olhar como um todo o seguinte. Você pega uma bola e dentro dela você coloca um quadrilátero qualquer. Quem é o raio? O raio é a diagonal. Então o que ele está perguntando para nós é só isso. Quanto vale essa diagonal? Então calculando ela aí rapidinho, ó. Se eu tenho esse pedacinho aqui, que vale 2, e para cá, né, pelo que a gente calculou, vale 3, então o raio da minha bolinha é a hipotenusa disso daí. Então, raio ao quadrado é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, o meu raio vale 13, né? Então, qual é a equação da bola? Está aqui o centro, né?
menos 2 e menos 3. Então, o círculo vai ser x mais 2 ao quadrado, com y mais 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, que é igual a 13. Né? Então, para todos os efeitos, não é uma questão tão complicada assim para a prova do ITA, incrivelmente falando. Ele até direcionou tudo para dar certo. O pior seria se ele falasse assim, pega esse retângulo agora lá na PQP, assim, que aí calcular o raio ia ser dificção. Mas como ele pegou um raio legal aqui, que fica bem no 0, 0, aí deixou tudo mais fácil de ser feito. Então tem aí como gabarito, qual é, bicho? É mais 2, mais 3, 13? Deixa eu ver, letra D. É isso aí. Mais 2, mais 3 e o 13. Massa. Gostei. Bem, se alguém algum dia perguntar para vocês a área da elipse, é calculável? Tá bom? Sem muito problema? Que isso, bicho? Responde para ela facinho, ó. Qual é a área da bola? Só a área. Πr ao quadrado. Fechou. Ou seja, π vezes R, né? Πr ao quadrado. E da elipse? Aí agora da elipse, você pensa que ela foi deformada, né? Então você tem agora não um raio, mas como se fossem dois, né? A e B. Então qual vai ser a área da elipse? Vai ser π, A e B. Porque mudou, né, os raios. Se antes era raio para frente e raio para cima, agora é A para frente e B para cima. Então vira πAB. Então a área vem com aquela formulazinha ali. Então é uma fórmula bem fácil de lembrar. É até impressionante que seja desse jeito aqui. Tudo na elipse é difícil, né? Então é só multiplicar o... exatamente. Ela é mais intuitiva, né, do que as outras duas. A hipérbole é sem explicação, do tanto que ela é esquisita. Véio. Uma curva que tem um eixo imaginário, que expande para o infinito. Ela é toda esquisita. Véio. A parábola até dá, se vocês manjam de física, a parábola sai, porque ela é um espelho, né? Então, se vocês entenderam aquele treco lá que eu não lembro mais, né? Você pega um negócio assim, né? Aí tem um vértice, não é? Uma parada dessa, velho? Aí o que rola lá? Você tem uma luz que bate aqui e reflete no foco. Pronto. Parábola é isso. Lembrou dessa parada, a parábola sai do mesmo jeito, porque lá na parábola precisa de vértice e de foco. Pronto. Né? A mesma premissa, inclusive. Então, se vocês sabem da física, vai saber da matemática. Agora, hipérbole não. Hipérbole é... esquece. Bem, para a gente ir caminhando para a parte final, questão 4 aí da AFA, só para fixar conteúdos. Então, lá na questãozinha da AFA, ele coloca para a gente que você tem, olha que bonito, uma hipérbole já montadinha, hein? Só para não te dar trabalho. X menos 1 ao quadrado sobre 25 e y mais 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Olha que bonito, velho. Tá feita aí a sua curvinha. E aí, o que você tira daí diretão, né? Vamos lá. Desse 25, o A vale 5. Aí desse 9, o B vale 3. Quanto vale a focal? 4. Né? Então, juntando esses dois valores, que é o triângulo 3, 4, 5 que você forma, então a partir desses dois aqui o focal vale 4, então o C vale 4. E também tem lá em cima, né, a informação do centro. Então, quando eu olho aqui, deixa eu subir só esse nome da AFA aqui. Então, quando eu olho aqui em cima, tem o centro da minha elipse. Então, o centro está no ponto 1 e menos 2. Exercício lá da AFA. Legal, então a curvinha já mostrou tudo que nós precisamos. Aí ele pergunta lá, né? O que você pode dizer? A soma do P até o F1 e do P até o F2 é igual a 10. Verdadeiro ou falso? Então ele está dizendo, você tem a sua elipse, que aqui é uma elipse deitada. Pegou um ponto P qualquer. A distância do P para o primeiro foco mais a distância do P para o segundo foco é igual a 10. E aí? Vale ou não? Não precisa fazer conta não, hein?
Lá quando a gente começou a aula, lembra que a elipse vinha exatamente de você somar essas duas distâncias? Né? P até o F1 e P até o F2? E lá no comecinho a gente falou que essa soma era fixa. A distância do P até o F1 e do P até o F2 sempre tem que dar 2A. Sempre, sem exceção. É como o A é 5, valeu, né? Então fechou, é verdadeiro. É como aqui deu 10 e o A é 5, massa. Esse cara é verdade. Segunda questão. O foco F1 coincide com o centro dessa curva aí. Ih, rapaz, e agora, hein? Agora não dá para fazer tão de cabeça assim. Porque olha o que está acontecendo aqui, só para a gente pensar rapidão. Eu estou aqui no centro. Vamos pegar aqui para ficar mais fácil. O centro dela é o 1 e o menos 2. A nossa distância focal deu 4. Então, eu tenho um foco que anda para frente, 4 unidades. Então, eu chego lá no 5 e no menos 2, né? Só andei para frente. Então, aqui eu peguei uma distância que vale 4. E você faz a mesma coisa do outro lado. Anda 4 na outra... Ixi, ficou menorzinho aqui. Anda 4 na outra direção, você vai chegar no menos 3 e no menos 2. Então, esses aí são os seus dois focos. Menos 5 e menos 2 e menos 3 e menos 2. Os dois caras que você precisava mexer. Aí ele fala, ó, um desses aí, digamos o primeiro, menos 3 e 2, coincide com o centro dessa curva. Então, a curva que ele coloca para a gente aí na letra B tem a carinha x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y igual a 0, que é o quê? Só de olhar para ela. É uma circunferência. E aqui que a gente falou do A e do B daquela hora, ó, quem está aqui com x ao quadrado e quem está com y ao quadrado é o número 1. São iguais, então é uma bola. Né? Sempre que forem iguais é um círculo. Se forem diferentes é uma elipse. Né? É isso aí. Então aqui, ó, resolvendo essa continha, no quadrilátero lá, né, no completamento de quadrados, a gente vai encontrar isso. Aqui eu completei com 9, completei com 4, vai dar 13, né? Então o completamento vira isso. E o centro dela está aqui. Então o centro é menos 3 com 2. Deu quase, né? Porque o nosso aqui deu menos 3 com menos 2, bicho. Então fechou. Esse aqui, pra gente, é a questão que está errada. Né? Que ele fala que coincide, né? Como coincide, já deu ruim, não vai dar certo. Então achamos aí a resposta do problema, né? Letra B. Ele pede a errada. A letra C, ele fala, o segundo foco é exterior a essa outra aí. Se você pega a curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Esse pontinho, 5 e menos 2, fica do lado de fora. Como é que eu descubro que é verdadeiro? A distância tem que ser maior que o raio. Quanto vale o raio aqui, viu? 5. Então vamos só trocar. Se o x for 5... Ih, já passou então. Porque se o x for 5, já vai dar 25. Já vai ser maior do que o raio. Quando eu botar o 2, vai dar 29. Então se eu trocar o x por 5 e o y por 2, deu um valor maior do que o raio. Então beleza, o ponto é exterior. Vai ficar do lado de fora, realmente. Essa daqui era verdadeira. E a última, o ponto de abscissa máxima pertence à reta y igual a x menos 8. Então, para descobrir a abscissa máxima, ó, se você está no centro, o foco é no 5, porque a distância focal era 4. Mas o eixo maior vale 5. Né? Então, para eu chegar no máximo valor aqui da frente, o maior de todos, eu não vou somar mais 4, eu vou somar 5 na brincadeira. Então, você vai chegar no ponto 6 e menos 2. Né? Então, esse ponto 6 e menos 2 pertence à reta x menos 8? Uma substituição de valor direto, né? Se eu estou aqui com 6 e menos 2 e quero comparar y igual a x menos 8. Vê lá. Se o x for igual a 6, 6 menos 8 dá menos 2. Então, bateu, né?
O próximo também seria verdadeiro nessa trocaiada de valores todos aí. Sei que a gente já falou disso, mas é por isso que as questões da AFA são tão complicadas, né? Cada uma dessas seria uma questão da SpaceX, né? Cada uma dessas. Ou calcular a distância, ou calcular essa bola, ou calcular o ponto exterior, mas nunca tudo junto, né? A letra B, né? Que aqui deu menos 3 e 2, enquanto o nosso deu menos 3 e menos 2. Né? Tem um errinho de sinal. Então, ele colocou ali só para confundir tudo. Legal, e para acabar, né, galera, já que a gente já fez de todo jeito que vocês podem encontrar a elipse aí, mais complicada que isso só se a gente girasse a elipse. Né? Aí seria um ponto extremo, que a gente aprendeu a fazer conta com elipses deitadas e elipses em pés. Difícil é quando elas vêm na diagonal, né? Que aí entra seno e cosseno, porque eu preciso calcular aqui nesse caso o ângulo da inclinação que ela está tendo entre os focos. Né? Aí deixa o exercício bem difícil. Mas só costuma cair nas provas do ITA e do IME, então a gente nem vai trabalhar essa parte, tá bom? Vamos mexer só com as em pés e com as deitadas aqui. E aí eu quero só encerrar com essa questão 2, que é mais simples do que as demais, que pede para você calcular uma área. Então, um exercício que vem lá da ACAF, que fala isso daí, ó. Imagine que você tem uma elipse, então ele já facilitou sua vida dizendo qual é a curva, de forma 3x² mais 4y, opa, 2, né? 2y² menos 12 igual a 0. Então essa aqui tá boa, né? Porque não tem que completar nada, velho. Tá bonitinha. Passa o 12 para o outro lado, para deixar o x e o y isolado, e depois passa o 12 dividindo. Então vai ficar aqui sobre 4, quando eu simplificar com 3, e vai sobrar um 6, quando eu simplificar com 2. Então tá ali sua curvinha. Então naquele mesmo esquema que nós vimos, aqui eu tenho um a valendo 2 e um b valendo raiz quadrada de 6. Então a elipse está em pé. Aí ele fala, beleza, imagine essa elipse aí quando ela toca os pontos dos eixos ordenados, tanto x quanto y. Qual é a área que ela vai formar quando isso acontecer? Então vamos fazer um desenho rápido aqui que fica bem fácil de entender, né? Qual é o centro dessa elipse aí para começar? Véio? Então olhando para cá, ó, o centro dela é 0, 0. Porque o x e o y estão sozinhos. Então estou bem aqui, 0, 0. Aí como o b vale raiz de 6, você subiu raiz de 6 e desceu raiz de 6. Então legal, já achei 2 pontos de encontro com o eixo y. Depois eu fui 2 para frente e 2 para trás. Então, beleza. 2 para frente e 2 para trás. E aqui eu acabei formando essa curvinha aqui que ele quer calcular. Ó. Esse pequeno losango aí. E ele quer descobrir a área desse losango. Aí lembrando lá do comecinho do curso, para calcular a área de um losango, eu preciso saber duas medidas, né? É isso aí. A área do losango precisa da diagonal grande, da diagonal pequena e dividir o resultado por 2. Então, fechou. Aqui é a diagonal grandona, né? Do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Vale 2 raiz de 6. A pequenininha aqui, né? Quando eu olho aqui no outro eixo, do 2 ao menos 2, esse cara vai valer 4. Então, a área que a gente está procurando, 2 raiz de 6 vezes 4, dividido por 2. E aí fechou, né? A área desse quadrilátero aí que você forma. Vale 4 raiz de 6 e não precisa de nada daquelas fórmulas de geometria analítica que a gente viu, né? Claro que daria. Só para a gente relembrar, para vocês não esquecerem, né? Se eu quisesse calcular pela fórmula da geometria analítica, eu precisaria saber os 4 pontos em que esse quadrilátero está passando. Aí eu escolho um deles para ser o primeiro. Tanto faz qual que você vai escolher. Digamos que eu escolha esse daqui circulado em vermelho para ser o primeiro. Então, peguei o menos 2 e o 0. Escolhido o primeiro, gira sempre no sentido anti-horário. Então, próximo ponto
0 e raiz de 6. Depois 2 e 0. Depois raiz de 6 e 0. Colocados pontos, repita o primeiro. E calcula esse determinante aí que vai aparecer. Então aqui eu vou ter 2 raiz de 6 negativo, 0, 0, 0. Não coincidência, esse 2 raiz de 6 acaba batendo com aquele outro número que a gente tinha ali. Do outro lado, quando passa a diagonal secundária, vai ficar 0, 2 raiz de 6 negativo pela troca de sinal, 0 e também um outro 0. Né? Legal, então você tem aí acontecendo a área da figurinha que você quer montar. E aí lembra que você precisa desse determinante dividido pela fórmula que a gente estava procurando, né? Então esse determinante aí pra gente dá quanto, maluco? Dá menos 4 raiz de 6, né? Menos 4 raiz de 6. E aí feito isso, basta fazer o cálculo do determinante e correr para o abraço. Tá bom? Então funciona nas duas pegadas que vocês forem fazer, dá tudo igual, tanto faz. Só não pode esquecer desse giro do horário para o anti-horário, porque senão a conta dá ruim, né? Ali tá errado, né? É porque aqui eu troquei, né? Raiz de 6 e 0 não, maluco. É 0 raiz de 6, que tá lá em cima. Então, o que que muda aqui? 0, 0. Aqui é 2 raiz de 6. E 0. Do outro lado 0, troca, 2 raiz de 6, 0. E aqui inverteu 2 raiz de 6. É isso? Agora bateu, né? Então, um negativo, um positivo, um negativo e um positivo. Ah, aqui é negativo. Aqui está com o sinal trocado. Então, é mais. Então, 1, 2, 3, 4, 8 raiz de 6. É isso aí. Aí, como a área é determinante dividido por 2, né? Também vai dar 4 raiz de 6. Então, fica aí os dois formatos, seja pela geometria analítica ou pela geometria plana. O processo é o mesmo. Beleza, galera? Moçada, para a aula que vem, vocês querem alguma coisa específica? Porque a gente está metendo muito conteúdo, acho que dá para dar uma freada e tirar um pouco das dúvidas de vocês. Né? Porque senão eu vou vir com hipérbole, aí é mais pesado, mais coisa para fazer. Distância foco. Primeiro tem que entender o que é o foco, né? Beleza para o foco? O foco são os dois pontos geradores. Né? Na elipse a gente pegou um ponto pela própria definição da elipse. A elipse é dado 2 pontos, pega um excluído qualquer no mundo aí. E você pega essa distância. E fixa ela. É como se fosse uma corda fixa. É isso aí. Então o que é uma elipse? A elipse é uma curva onde a distância para o primeiro foco mais a distância para o segundo foco é fixa. É 2A, sempre. É fixo mesmo. Isso aqui é o que define a sua própria elipse. Qualquer lugar. Claro que quando eu mudo P, eu mudo o tamanho do 2A, né? Isso, no fundo vai circular a elipse. A ideia é isso. Aí, claro, quanto maior o A, maior, né, mais inchada a elipse. Quanto menor o A, menorzinha ela é. Mas isso está fixado. Então, a distância focal é exatamente a distância entre esses dois pontos, sacou? Esses dois pontos que você pegou no começo. Então, quando eu olho para cá, eles têm um centro. Então, eu falo que do centro para frente é C e do centro para trás é C, de modo que a distância focal de um para o outro seja 2C. É isso. Então, sempre que ele perguntar para você, solicitar a distância focal, é a distância entre os dois pontos de foco. Aqui, por exemplo, seria quanto a distância focal? É isso. Não necessariamente no eixo. Ah, isso sim, sempre. 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 Sempre vai passar sobre o A. O que vai mudar é só se o B for maior, né? Porque se o B for maior, você trocou a elipse de lugar. Então os focos ficam assim, no caso, né? F1 e F2. E aí agora ele ficaria sobre o B. Ele está sempre no eixo maior. É exatamente isso. Manda. Então, mas aí a arquiteto já mês que vem, se puder fazer uma revisão de questão zerada assim, do conteúdo inteiro. Ah, dá, tranquilo.
Dá pra fazer uma cacetada de coisa, porque eu acabo o conteúdo em 2 aulas, né? Não, que dá até pra revisar o conteúdo passado já. Acabo em 2 aulas. Então dá pra gente fazer alguns exercícios aí pra dar uma freada por enquanto e depois a gente continua um pouquinho. Vocês já viram toda a parte de trigonometria lá com o Steve? Não? Então, dependendo, eu vejo com ele, se tiver algum pedaço de trigonometria, eu falo também. Viu? Mas eu faço sim. Então, exercício da EAR? Tá massa. Trago, então, semana que vem a gente já começa. Já dá pra fazer umas coisinhas dessas. Eu pegar a geometria como um todo, tá? Lá da plana até elipse a gente cobra. De hipérbole pra gente, eu tiro. Então, fechou. Valeu, galera! Semana que vem a gente troca uma ideia.